Olá, povo querido, graça e paz a todos, queridos e amados irmãos. Eu estou passando onde eu quero aqui falar um pouco de missão. Você vai ver aqui à luz da Escritura qual é a missão de todo homem e mulher de Deus enquanto nesse mundo estivermos. Todos nós que confiamos e que cremos, confessamos a nossa fé em Jesus Cristo. Você vai ver qual que é a nossa missão de todos aqueles que confessam Jesus como seu Senhor e Salvador. Independente se pregador, se membro, se obreiro, não importa. Se você é alguém que confessa sua fé em Jesus Cristo, a nossa missão é uma só. Qual é? Jeremias capítulo 1, versos de número 10. Assim está escrito a palavra de Deus. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, derrubares, destruíres e arruinares, também para edificares e para plantares. Veja que eu te falei de missão, da nossa missão, que cremos ou que confiamos no nome de Jesus Cristo enquanto nesse mundo estivermos. Qual que é a nossa missão? Arrancar, derrubar, destruir e arruinar. O que é arrancar? É levar as pessoas a se livrar totalmente de tudo aquilo que o adversário tem plantado no coração da maioria. Arrancar, derrubar, pisar no diabo, destruir totalmente tudo aquilo que o adversário tem feito e arruinar. Veja, nós que confiamos em Jesus Cristo, nós temos que arruinar os planos do adversário, destruir os planos do adversário, derrubar aquilo que o adversário constrói, arrancar do coração das pessoas, levar elas a se livrarem totalmente de tudo aquilo que de errado o adversário tem plantado no coração delas. Porque se nós que confiamos no nome de Jesus Cristo, se nós não destruirmos totalmente, se nós não arruinarmos com os planos do adversário, ele, como já tem feito, vai continuar arruinando a vida de tanta gente, como já vem fazendo há décadas e há centenas e milhares de anos atrás. Observa, por exemplo, eu vou me referir aqui a alguns objetivos de forma clara, de forma precisa. Por exemplo, com relação ao ódio. Nós temos que levar as pessoas a se libertar do ódio totalmente, a pisar no ódio, a destruir o ódio, a arruinar o ódio. Senão o ódio vai continuar envenenando o coração de muitas pessoas. Nós temos que levar as pessoas, queridos irmãos, a se livrar, por exemplo, da mentira. Senão a mentira ela vai continuar destruindo, arruinando a vida de pessoas. Se a gente não destruir a mentira vai continuar destruindo o casamento, destruindo salvação na vida de muitas pessoas, como está fazendo. Destruindo empresas, trabalhos e assim por diante, destruindo família. Se a gente não destruir a vaidade, a qual a Bíblia condena, a vaidade vai continuar destruindo pessoas. Se a gente não destruir o escândalo vai continuar destruindo pessoas. E é o que a Escritura recomenda: arrancar, derrubar, destruir e arruinar. Se você fazer uma reflexão rápida, você vai perceber aos olhos da Escritura que os profetas de Deus no passado, os apóstolos de Deus também no passado, eles eram contra todas as coisas que vemos muitos aprovar nos dias de hoje. Os profetas de Deus no passado, os apóstolos de Deus no passado, eles combatiam todas essas coisas. Eles combatiam a avareza, eles combatiam a mentira, eles combatiam o ódio, eles combatiam a malícia, eles combatiam usar o nome de Deus em vão. Tudo aquilo que a palavra de Deus não concorda, os profetas de Deus no passado, como Jeremias e outros, como os apóstolos de Deus que o Senhor Jesus já levantou, eles combatiam todo tipo de coisa errada. Ou seja, se os homens de Deus no passado combatiam as coisas erradas, isso aqui é um legado.
que nos foi deixado, para hoje nós que confessarmos a nossa fé em Jesus Cristo, queridos irmãos, nós devemos dar continuidade, dar sequência no legado que os apóstolos de Deus e profetas no passado deixaram. Nós não temos que dar sequência naquilo que os de hoje estão fazendo, porque os apóstolos e profetas no passado, eles combatiam o ódio. Os de hoje, eles são o próprio ódio, a maioria aprova o ódio. A gente não pode seguir os de hoje, mas isso aqui, o legado que os profetas e apóstolos do passado nos deixaram, claro, debaixo da unção do Espírito Santo. Os profetas e apóstolos do passado, eles eram contra a avareza. Vê os de hoje, a maioria usa a Bíblia para pedir, eles são os próprios avarentos, a maioria. Os do passado eram contra, só você em Atos 2,45. Os do passado eram contra o escândalo, os apóstolos e profetas do passado. Os de hoje, eles são os próprios escândalos, porque eles é quem escandaliza o nome de Jesus. Os profetas e apóstolos do passado, eles eram contra usar o nome de Deus e vão combater quem usava. Os de hoje usam o nome de Deus em vão o tempo todo. E parece que é normal que a maioria vai na onda deles, nós teríamos que combater essas coisas. Os apóstolos e profetas do passado, eles instruíam os políticos do passado como governar. Os de hoje, os políticos de hoje, instruem os que se dizem de Deus como governar as igrejas, e eles saem na onda dos políticos. Se inverteram, deixaram de lado o legado dos profetas que o próprio Deus no passado levantou. Deixaram de lado nos dias atuais o legado que os apóstolos, que o Senhor Jesus levantou, deixaram de lado o legado deles. Estão seguindo o legado de apóstolos e profetas que se dizem ser hoje em dia, que na verdade não são. E aí eu pergunto, quem será que está certo? Os de hoje, que se intitulam bispo, se intitulam pastor, apóstolo, recebe consagração por meio de propina. Aliás, eu conheço muitos que pagou para ser consagrado. Não foi Deus que consagrou coisa nenhuma. Muitos aí que se dizem apóstolos, pastores, bispos. Teve um tal de Urrina aí que morreu recentemente no acidente, que batia na esposa, se dizia apóstolo, arrastava multidões, batia na esposa, saindo em todos os telejornais. Será que foi Deus que levantou mesmo um sujeito daquele? Agredindo a esposa, entre muitos outros que tem aí, mas estão seguindo o que os de hoje ensinam. Bispos, pastores, apóstolos, se dizem que não são, e deixando o legado dos homens de Deus do passado, dos profetas, dos apóstolos do passado, que de fato foi levantado por Deus, nomeado pelo próprio Deus. Era Deus que nomeava, era Deus que escolhia. Não como nos dias de hoje a gente vê muitos aí que se diz ser, o que na verdade não é. Observa que a Bíblia nos ensina que Deus encarregou o profeta Jeremias para arrancar, derrubar, destruir e arruinar os planos do diabo. E é o que todo crente deveria fazer, ser contra todo tipo de coisa errada. Mas os de hoje gostam de coisa errada, né? Os de hoje gostam da vaidade. Os de hoje gostam da avareza. Os de hoje são políticos, mentirosos, enganadores, blasfemadores, jactanciosos. Os de hoje são arrogantes. Os de hoje em dia são gananciosos, são avarentos. Vê a avareza na boca deles como são gananciosos pelo dinheiro. É boleto dentro de igreja, é campanha dentro de igreja, é o Satanás, é o capeta, é o cramunhão, todo tipo de coisa errada pelo dinheiro. Deixou de lado o legado dos homens de Deus do passado e estão se levando pelos de hoje em dia. E o povo acredita nesse mundo de avarento aí, tudo perdido. Mais cego do que tá pior do que um cego no meio do tiroteio. Tá bem pior. Deixou de lado o legado dos homens de Deus e está seguindo de hoje em dia. Mas olha aquilo que somos encarregados, arrancar. Que é arrancar todo tipo de coisa errada do coração das pessoas. Derrubar, que é pisar em tudo aquilo que o diabo planeja. Arrancar, derrubar, destruir as obras de Satanás, arruinar isso, que é arruinar os planos do adversário. Mas vê se está acontecendo isso. O diabo é que está arruinando com famílias
famílias de crente. Aliás, esse povo de rua pelo Brasil inteiro, quase todos são crentes desviados. Eu atendo todo mês, atendo pregadores aqui na cidade de Limeira, fazendo obra na rua aí. Pregadores morando na rua. Todo esse povo de rua é crente. Por que será? Será que é à toa? Será que é por acaso? Não. Porque em vez de ter destruído os planos do diabo, o diabo foi quem destruiu o plano deles. Em vez de arruinar as armas do adversário, o adversário é quem está arruinando com a vida de muita gente. Porque estão aceitando tanta coisa que os homens de Deus no passado nunca aceitou. Estão aceitando política, coisa que no passado não era aceita. Os homens de Deus instruíam os políticos como governar. Hoje em dia está diferente. Os políticos é que estão determinando como os homens que se dizem de Deus têm que fazer. Então hoje em dia se aceita ódio, política, mentira, ganância, escândalo, avareza, arrogância, idolatria, todo tipo de coisa errada se aceita. Divisão, discórdia, usa o nome de Deus em vão, tudo está sendo aceito. E não é o que a palavra de Deus ensina. A palavra de Deus nós temos que arrancar totalmente do coração das pessoas todo tipo de coisa errada que o diabo semeou, derrubar, que é pisar. Por isso que diz lá no livro de Efésios, se eu não me falha a memória, o capítulo 1, a Bíblia diz que nós temos que estar por cima e não por baixo, ser cabeça e não cauda, arrancar, derrubar, que é pisar no adversário, destruir as armas dele e arruinar os planos do mesmo. Mas observe, o diabo está arruinando aí com a saúde de tanta gente que se diz crente, arruinando com a vida financeira de tanta gente, arruinando com igrejas, ministério, arruinando com famílias, arruinando com tanta coisa na vida do povo que se diz crente. Em vários aspectos o diabo está arruinando, mas a Bíblia ensina o contrário. E por que o diabo está arruinando? Porque em vez das pessoas destruir as armas do adversário, o diabo é que está destruindo muita gente que se diz de Deus e que na verdade não são. Sabe o que a Bíblia diz, queridos? Que as nossas armas são poderosas em Cristo para destruir fortaleza. Então, ou a gente segue o legado dos homens de Deus no passado e usa as armas que temos da parte de Deus para destruir o adversário, ou se a gente não fizer isso, o diabo vai continuar destruindo pessoas como já vem fazendo há anos e anos e anos e anos. Há dezenas e centenas de anos atrás, o diabo já vem destruindo a vida de tantas pessoas na presença de Deus e continua. Por que será? Porque em vez de eles destruir aquilo que o diabo está propondo, está aceitando. Em vez de arrancar, derrubar, destruir, arruinar os planos do adversário, o adversário aqui está arruinando os planos de muita gente. Porque o adversário está propondo, eles estão aceitando dentro das igrejas. Está concordando. Está pegando tudo que o adversário propõe, deixando de lado o legado dos homens de Deus e estão seguindo os que de hoje em dia estão fazendo. E não é o que a palavra ensina. Não, Deus não nos encarregou do que os de hoje em dia estão fazendo. Fomos encarregados para dar continuidade, a sequência, o legado que os homens de Deus no passado deixaram. Não é a gente fazer os que os de hoje em dia estão fazendo. Nós temos que ignorar os que os de hoje em dia estão fazendo e dar sequência no que os profetas e apóstolos do passado deixaram. Só que estão deixando esse legado aqui de lado e estão fazendo os que os de hoje em dia fazem, aceitando, concordando, como se fosse normal. Vê como o diabo está bombardeando tanto crente com depressão. Crente não pode ter depressão, já falei tantas vezes. E por que tem crente que está morrendo por causa da depressão? Cantores, pregadores, membros de igreja. Irmão, depressão é doença da alma. Ora, onde está o Espírito Santo? Onde está a palavra? Crente depressivo é falta de vergonha na cara, é falta de comunhão, é falta de orar. É isso. É porque está dando brecha a Satanás. É isso. Porque essa pessoa, ora, se ela é preenchida com o Espírito Santo, se ela está seguindo a palavra de Deus, não vai ter lugar para depressão. Depressão é doença da alma, é alma vazia, alma gritando. Onde está o Espírito Santo? Onde está a comunhão com Deus? Onde está a presença? Onde está a força lá de Efésios 6,10? Quanto mais fortalecei-vos do Senhor e na força do seu poder, que é absorver de Deus e guardá-lo. Aquilo vai preenchendo, gerando um renovo naquele que ouve e guarda dentro de si, gerando dentro de você proteção espiritual. Se a pessoa ouve de Deus e guarda dentro de si, vai criar dentro de você, pela dentro, proteção espiritual. Não vai ter lugar para depressão.
Em vez de destruir as armas do adversário, o adversário é que está destruindo com famílias, casamento, ministério, saúde, finanças, trabalho, assim por diante, igrejas. Por que será? Está dando brecha. Em vez de destruir as armas do adversário, está aceitando o que o adversário propõe, o adversário destruindo com muita gente. Eu pergunto para muitos, nem para todos, mas para a maioria: vai continuar a aceitar sendo destruído? Ou vai se levantar e destruir o adversário a partir de hoje? Ou você pisa ou você é pisado. Ou você destrói ou você é destruído. Ou você arruina os planos do adversário, ou ele é que vai arruinar com os seus planos. Ou você se livra dele, ou ele vai se livrar de você. Tão simples assim. No final diz assim: para edificares e para plantares. Ou seja, a pessoa que destrói os planos do diabo, quer dizer que vai estar preparando a terra que é o coração, para que a boa semente, que é a palavra de Deus, seja plantada. Mas como muita gente não aceita a palavra de Deus do coração, o que acontece? O diabo aproveita disso. E aí o diabo vai comendo pelas beiradas até destruir totalmente a vida de muitas pessoas, como tem feito. Como falei, ou você destrói o adversário, ou será destruído por ele. Ou você arruina com os planos do adversário, ou ele vai arruinar com os seus planos, com a sua família, com a sua casa. Ou você pisa no adversário, ou ele vai pisar em você, em tudo que você tem. O que você prefere? É uma escolha. Ou você destrói ou é destruído. Ou você pisa ou você é pisado. Ou você arruina com ele ou ele vai arruinar com você, com a sua vida, com tudo que você tem. Essa é uma escolha que só você pode fazer, eu não posso fazer por você. Vou ficando por aqui. Deus te abençoe. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.